Bom, pessoal, então dando sequência aos nossos exercícios, a gente agora está aqui com a questão 16. E ela fala assim, ainda sobre o enunciado da questão 15, qual que é a questão 15, pessoal? É justamente aquela das placas, certo? Então está dizendo assim, quantas placas distintas podem ser fabricadas de modo que as letras e os algarismos sejam distintos? Então aqui eu vou colocar todas as informações que a gente sabe sobre esse problema aqui, ó, que está relacionado com a questão 15, certo? Bom, então a gente sabe que nossas placas, elas são formadas por 3 letras e 4 algarismos, certo? Que são justamente cada uma das nossas situações, certo? A gente quer determinar quantas são as possibilidades de cada uma dessas situações aqui para determinar o número de placas distintas que podem ser fabricadas sobre essas condições aqui, certo? Então, a gente sabe que a gente tem 10 algarismos que a gente pode utilizar na parte numérica, certo? A princípio. E que a gente está considerando os algarismos distintos, certo? Bom, a gente sabe que nosso alfabeto é formado por 26 letras, ok? E que as letras, nesse caso, diferentemente do exercício anterior, é que agora a gente tem uma restrição. Que restrição? Que elas têm que ser distintas entre si, certo? Ou seja, uma letra que aparecer nessa posição, ela não pode aparecer nas demais, certo? E vice-versa. Uma que aparecer aqui não pode aparecer nas demais e assim por diante, certo? Mesma forma aqui dos algarismos, pessoal. Um número que aparece nesse algarismo, ele não pode aparecer nos demais. Então a gente tem que levar em conta isso na hora de contar a cada uma das possibilidades, certo? Então, vamos olhar para essa parte aqui do nosso slide, certo? Então, eu quero determinar quantas são as possibilidades de números que eu posso colocar aqui na posição 4. Vejam, pessoal, que nesse momento a gente não tem nenhuma restrição em relação à quantidade de possibilidades que a gente pode colocar na posição 4. Ou seja, se a gente não tem nenhuma restrição, a gente pode colocar todos. E se a gente pode colocar todos, como são 10, eu tenho 10 possibilidades de algarismos para colocar aqui na posição 4. Lembra que nesse caso aqui eu estou começando pela posição 4, certo? Então, vejam que nesse problema aqui a ordem vai importar, ok? Bom, então aqui eu vou criar um exemplo, criando placas em relação à parte numérica, para ajudar a gente a colocar justamente a quantidade de possibilidades para cada uma dessas situações, certo? Então, o que eu estou dizendo para vocês, pessoal? Estou dizendo para vocês que é o seguinte, eu escolhi para criar minha placa, na posição 4 eu vou colocar o algarismo 0, certo? Então, olhando agora para a posição 3, sabendo disso, que eu escolhi o algarismo 0 para colocar na posição 4 e que eu estou trabalhando com algarismos distintos, quantos são o número de possibilidades que a gente tem para colocar aqui na posição 3 de algarismos? Bom, pessoal, se de 10 eu não posso colocar uma, quer dizer que eu tenho apenas 9 possibilidades. Então, continuando aqui, ó, na construção da minha placa, eu estou dizendo para vocês que na posição 3 eu escolhi o algarismo 1. E eu quero determinar então agora quantas são as possibilidades de algarismos que eu posso colocar aqui na posição 2. Lembrando que todos os algarismos têm que ser distintos. Bom, se das 10 eu não posso colocar duas, quer dizer que eu tenho 8 possibilidades. Tenho apenas essas 8 aqui, seguindo esse exemplo aqui, certo? Isso daqui é em relação a esse exemplo. Então, agora eu quero, continuando aqui na minha formação da minha placa, eu estou dizendo para vocês que eu escolhi o número 8 para colocar aqui na posição 2, certo? Na hora que eu estou criando minha placa. Então, eu escolhi o número 8, o algarismo 8. Então, agora eu quero determinar quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar aqui na posição 1. Bom, se eu estou trabalhando com algarismos distintos, pessoal, quer dizer que nenhum desses que aparece aqui eu posso colocar aqui, certo? Ou seja, se das 10 eu não posso colocar essas 3, quer dizer que eu tenho apenas 7 possibilidades. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês no exercício anterior, pessoal, assim como no caso das senhas, o 0 ele pode aparecer aqui na primeira posição, porque assim
como nas senhas, isso daqui não representa basicamente o número, é basicamente para identificar, ou seja, são só combinações de caracteres para fazer a diferença de uma placa de um determinado carro para outra, certo? Então, o 0 ele pode aparecer aqui na na primeira casa da parte numérica da nossa placa, certo? Lembrando que se fosse números, se a gente estivesse criando números com 4 algarismos, o 0 não poderia aparecer nessa coisa aqui. A gente teria então que fazer uma outra abordagem. Vocês podem ver que eu estou seguindo a ordem da direita para a esquerda. Se a gente fosse na criação de número aqui, eu teria que começar justamente por a casa mais problemática. Mas isso eu vou explicar mais para frente num exercício mais oportuno, certo? Então agora, pessoal, eu determinei corretamente aqui todas as quantidades de cada uma dessas possibilidades aqui, cada uma dessas situações. Então agora eu vou para a parte alfabética das minhas placas, certo? Bom, pessoal, então eu tenho 26 letras no totais que eu posso utilizar a princípio em cada uma dessas aqui, certo? Bom, então eu vou começar aqui pela letra 3, certo? Por essa letra aqui. Quantas são o número de possibilidades de letras que a gente pode colocar na letra 3? Bom, pessoal, a gente tem 26, porque nesse momento, a princípio, quando eu estou escolhendo aqui primeiro, não tem nenhuma restrição. A restrição vai ser a partir do momento que eu escolher a letra 2. Por quê? Porque nesse exercício, o exercício falou que a gente tem que considerar as letras distintas umas das outras. Ou seja, se eu escolhi uma letra aqui para a letra 3, por exemplo, a letra A, a letra A não pode aparecer nem aqui, nem aqui. Certo? Ou seja, das 26 possibilidades que eu tinha, como eu já usei uma aqui, no caso a A, eu não posso utilizar aqui. Ou seja, das 26 eu tenho menos uma. Então, fica 26 menos 1, 5. Certo? 25, perdão. 25. Ou seja, eu tenho 25 possibilidades para colocar na letra 3, sendo que eu já coloquei uma aqui na letra 3. Certo? Tenho 25 possibilidades para colocar na letra 2, sendo que eu já coloquei uma na letra 3. Bom, então, mesmo raciocínio agora, pessoal, para a letra 1. Como eu estou trabalhando com letras distintas, pessoal, a letra que eu escolhi colocar aqui e a outra que eu escolhi que é diferente dessa que eu coloquei aqui na letra 2, eu não posso colocar na letra 1. Por exemplo, se eu coloquei A aqui e B aqui, A e B não pode aparecer aqui. Portanto, se das 26 eu não posso colocar duas opções, eu tenho apenas 24 possibilidades. Certo? Então, como a gente conseguiu colocar de forma coerente todas as quantidades de possibilidades de cada uma dessas situações agora, basta fazer o princípio multiplicativo, ou seja, fazer o produto dessas quantidades. Quando a gente faz o produto disso, utilizando a calculadora, a gente obtém que a gente tem 78.624.000 maneiras distintas de fabricar uma placa nessas condições desse problema aqui. Certo? Então, bora para a próxima. Então, aqui a gente ainda está trabalhando com a questão 15. A gente ainda está utilizando o enunciado da questão 15. E a questão 17 fala o seguinte. Quantas placas distintas podem ser fabricadas de modo que só algarismos pares distintos e vogais apareçam? Então, aqui, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é reunir todas as informações para poder resolver esse exercício, certo? Então, lembrando, como a gente está trabalhando com placas, criação de placas, a gente sabe que nossas placas é formadas por 3 letras e 4 algarismos, certo? Agora, diferentemente, a gente está trabalhando apenas com algarismos pares. Quais são os algarismos pares daqueles 10 que a gente tem do nosso sistema numérico? Bom, os números pares daqueles 10 lá são apenas esses 5 aqui. Quem são eles? O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, certo? Bom, o que a gente sabe também? Que não só os algarismos eles têm que ser pares, como eles têm que ser distintos entre si. Ou seja, estou relembrando aqui que a gente não pode colocar um número par aqui e depois, por exemplo, o 0 aqui, a gente não pode colocar o 0 aqui de novo, certo? A gente tem que usar pares e não pode aparecer mais de uma vez em duas ou mais posições aí, certo? Pode aparecer uma única vez, cada algarismo par, certo? Bom, as letras agora, pessoal, a restrição é o seguinte, a gente não está usando mais as 26, a gente está utilizando apenas as vogais. Quais são as vogais do nosso alfabeto, pessoal? A, E, I, O,
U, certo? Ou seja, a gente tem 5 possibilidades agora apenas para as letras, certo? Para a parte alfabética das minhas placas. Então, sabendo disso, pessoal, a gente vai ter a mesma tabelinha que a gente trabalhou nos exercícios anteriores, certo? Quais são as nossas situações? Escolher a letra 1, a letra 2, a letra 3, escolher o número da posição 1, escolher o número da posição 2, escolher o número da posição 3 e o número da posição 4. Então, a gente agora quer determinar a quantidade de possibilidades de cada uma dessas situações que eu acabei de dizer aqui para vocês, certo? Então, aqui a gente vai utilizar aquele esqueminha para nos ajudar a colocar corretamente cada uma das possibilidades, certo? Bom, pessoal, então eu quero determinar a quantidade de possibilidades de algarismos que eu posso colocar aqui na posição 4. Pessoal, como a gente só pode colocar algarismos pares, a gente tem que partir do princípio que são apenas esses 5 aqui. Então, a princípio, eu estou começando com a informação que eu tenho apenas esses 5 para colocar em cada posição aqui, pelo menos, certo? A princípio. Se eu olhar aqui individualmente, eu tenho 5 possibilidades para colocar. Só que eu estou escolhendo vir pela posição 4 primeiro, da direita para a esquerda, certo? Foi a escolha minha. Quantas são, então, o número de algarismos que eu posso colocar aqui na posição 4? Bom, pessoal, posso colocar qualquer um desses valores aqui, porque não tem nenhuma restrição, certo? Ou seja, como são 5, eu tenho 5 possibilidades. Bom, então vou fazer um exemplo aqui, utilizando apenas a parte numérica, só para a gente conseguir determinar as outras quantidades de cada uma das nossas outras situações, certo? Então, estou dizendo para vocês que eu vim cá e escolhi o algarismo 8 para colocar na posição 4. Então, na minha placa, o algarismo 8 vai aparecer na posição 4, certo? Aí você pode pensar, professor, então por que eu não poderia colocar, então, o valor, por exemplo, 5 aqui no algarismo certo? Porque, lembrando que eu estou trabalhando sobre essas condições, certo? O 5 não é um algarismo par. Então, eu tenho que escolher, para fazer esse exemplinho aqui, algum desses algarismos aqui. Eu escolhi o 8, porque foi arbitrário, foi algo que eu quis fazer mesmo. Então, eu escolhi o 8, certo? Então, sabendo que eu escolhi o 8, e além disso eu estou trabalhando com algarismos distintos, eu vou olhar agora para a posição 3, certo? Eu quero saber, determinar quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar aqui na posição 3. Bom, pessoal, como são distintos, quer dizer que eu ter escolhido a posição 4 primeiro vai influenciar na quantidade de possibilidades que eu tenho para a posição 3. Então, dessa forma, como eu tenho que ser distinto, o 8 não pode aparecer em nenhuma dessas outras posições aqui. Se ele não pode aparecer, e eu estou querendo saber agora para a posição 3, se dá 5, eu não posso utilizar uma delas, que é a saber é o 8, 5 menos 1. Eu tenho apenas 4 possibilidades de algarismos para mim poder selecionar aqui para colocar na posição 3, certo? Então, dando sequência, estou dizendo para vocês que na minha formação da minha placa, eu escolhi o 0 para ficar na posição 3, o algarismo 0 para ficar na posição 3, certo? Então, agora eu vou olhar para aqui para a posição 2. Eu quero determinar quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar na posição 2. Bom, então se eu escolhi o 0 e o 8 já, para colocar na posição 4 e 3, e restam quantas possibilidades para me colocar na posição 2, sabendo que os algarismos têm que ser distintos? Bom, restam 3 possibilidades, a saber, no caso, o 2, o 4 ou o 6, certo? Então, continuando aqui na minha criação, na parte numérica da minha placa, eu estou dizendo para vocês que na posição 2 eu escolhi o número 6, certo? Então, vim cá e peguei ele. Eu quero determinar, então, quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar na posição 1, certo? Bom, se dá 5, eu não posso colocar 3, sobram apenas 2, a saber, o 2 e o 4. Agora, eu vou olhar para a parte alfabética. Pessoal, vejam que para a parte alfabética, eu só posso utilizar vogais, então é alguma dessas 5, certo? Então, a quantidade de possibilidades que eu tenho para colocar aqui na letra 3 são apenas 5. E como o exercício não falou que tem que ser vogais distintas, para a posição 2, para a letra 2, também serão apenas 5, certo? Porque se ele tivesse colocado vogais distintas, aí sim, eu ter escolhido a letra 3 primeiro, aqui eu teria que colocar 4 possibilidades, certo? E o mesmo raciocínio para a letra 1. Eu tenho apenas 5 possibilidades, alguma dessas 5 aqui. Ou seja, eu posso ter a placa AAA, por exemplo, certo? Não tem restrição em relação a isso. Então, pessoal, basta fazer o produto todos esses números aqui, que a gente obtém 15.000, certo?